Então, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? A gente já estava conversando um pouco antes de começar a nossa gravação. Vamos prestar atenção nas notas, pessoal. Infelizmente, as notas não foram boas, com pouquíssimas exceções, tá? Essa prova, esse trabalho estavam factíveis de serem feitos. Eu acho que faltou um pouco de atenção, né? Como eu já falei para vocês, eu tenho total e plena confiança em que vocês são capazes. Isso não tenho dúvida nenhuma. Zero, zero, zero de dúvida. Vocês são capazes. Mas a gente tem que começar a se focar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais. Todos nós sabemos que vivemos numa época de exceção agora, né? Parece guerra. Talvez volte ainda até final do ano, não sei. Tá uma gangorra de casos e mortes por Covid-19, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. São Paulo ia liberar as aulas para alguns casos específicos, já não vai liberar mais. Saiu ontem, hoje de manhã, que não vai mais liberar. Então está meio complicado. Mas isso não significa que a gente não possa se focar, a gente não possa se dedicar à nossa formação, né? Independente de qualquer coisa. Vocês sabem que eu sempre estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas. Não tenho o mínimo problema quanto a isso, tá? Então, como que vai ser a nossa aula de hoje? A gente vai dividir a aula em duas etapas. A primeira etapa é a devolutiva da prova. Então, eu vou passar a prova aqui para vocês, vou mostrar qual é a questão correta, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem dar um grito. Vocês sabem que eu não consigo ver vocês ali quando eu estou passando algo no Google Meets, né? Mas dê um grito, professor, dá um grito, não tem problema. Morro aqui de susto, mas sem crise nenhuma, tá? Eu posso ter errado em alguma questão? Claro que eu posso ter errado. Eu não tenho o mínimo problema em reconhecer. Mas se eu estiver errado em alguma questão, por favor, gente, vocês têm que me provar que eu estou errado, tá? Não é só achar que eu estou errado. Me provando que estou errado, gente, ótimo. Daí, qual que é o meu comportamento sempre? Quando uma questão tem que ser anulada, eu não distribuo os pontos dessa questão para as outras. Eu simplesmente dou os pontos para todo mundo daquela questão, tá? Só para vocês saberem, está sendo gravado aqui, inclusive, tá? Não tenho o mínimo problema em falar quando está sendo gravado, tá bom? Então, eu vou passar questão por questão e depois a gente vai ter matéria nova por uma orientação da alta administração. A gente tem que, na aula de devolutiva, fazer a devolutiva e passar a matéria nova também. Mas a matéria nova é bem tranquila hoje, não tem grandes problemas. Alguns dos assuntos de hoje a gente já até citou anteriormente, né? Hoje a gente vai ver em mais detalhes. A gente até citou anteriormente. Vamos fazer uma preparação para a semana que vem, tá? Então eu vou começar a passar. Alguém tem alguma dúvida até agora? Alguém quer discutir alguma coisa até agora? Por favor, gente, podem falar, não tem problema nenhum, tá? O professor não bate em vocês, não xinga vocês. O professor gosta muito de vocês, por isso que o professor está preocupado, tá? Alguma dúvida até agora? Nada? Bom, eu espero que vocês estejam na aula ainda. Oi, Patrícia, queria falar algo? Não, só falar que tá tranquilo pra mim, por enquanto. Tá. Bom, para você tá tranquilo mesmo, né? Em todos os aspectos. É, gente, como ainda não publiquei as notas porque não tenho lugar lá no portal para eu publicar, vocês podem deduzir a nota de vocês através das notas das provas, do trabalho, né? E do projeto integrador, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Espero que até hoje à tarde, hoje à noite, eu já consiga publicar as notas para vocês. Falando a verdade, é a última das minhas 7 turmas que falta publicar nota, tá? Então, a gente tem até dia 16 para publicar, sexta-feira, mas eu queria tentar já adiantar, tá bom? Então, eu vou compartilhar a prova aqui para vocês.
Eu queria que alguém abrisse o microfone e me dissesse se vocês estão conseguindo ver a prova. Bem, pessoal? Estão conseguindo ver a prova? Sim, professor. Muito obrigado. Então, vamos lá. Todas as questões estavam no nosso material lá. Algumas vezes, os alunos, isso eu sempre comento com todas as minhas turmas, acham que é uma questão de decorar. Mas se vocês prestarem bem atenção, é uma questão de pensar, né? É uma questão de raciocinar. Tem algumas coisas que são muito claras, que é aquilo, e tem que ser daquela maneira, né? A gente já olha e bate o olho que tá certo. E tem algumas coisas que algumas vezes são bem absurdas, né? Então prestem bem atenção. Isso é um exercício de raciocínio, sempre, tá? Questão 1. Bom, vocês sabem que a nossa prova valia 7, eram 10 questões, cada questão, então, valia 0,7. O trabalho valia 1, né? Eu dei no meu controle nota até 4, e daí dividi por 4, mas o projeto integrador valia 2. Então, vamos lá. Questão 1. Eu falei comecei lá com economia, né? A capacidade empresarial, também chamada capacidade de empreendimento, ainda a tal da palavra empresariedade, é um dos recursos econômicos ou fatores de produção mais importantes, né? É através dela que os recursos disponíveis são reunidos e acionados para o exercício da atividade produtiva. Essa empresariedade é considerada um fator de aglutinação, de aglutinar as pessoas, um fator de mobilização. Sobre a empresariedade, analise as afirmativas abaixo. 1. Ter visão estratégica orientada para o futuro e antever novas realidades. Correto, né? O empresário, ele tem que ver no futuro o que pode acontecer. Ter baixa aversão a riscos, né? O risco é sempre um problema, mas um bom empresário, ele tem que saber enfrentar esses riscos para ganhar mais e mais. Então, tá correto. Ter espírito inovador, quebrando paradigmas, abrindo novas fronteiras, né? Foi assim os grandes negócios. Você vê hoje o Facebook, o Google, o próprio Amazon. Quando o Bezos abriu a Amazon, todo mundo chamou ele de louco, né? Como vender livro pela internet. O pessoal gosta de entrar numa livraria, pegar o livro na mão, etc. E hoje ele é o homem mais rico do mundo, disparado, né? Então, precisa sim ter espírito inovador, abrir novas fronteiras. E 4, ter sensibilidade para farejar novas oportunidades, né? Isso, de novo, é o que o Bezos fez. Então, quais afirmativas acima estão corretas? Alternativa A, todas elas estão corretas. 2. Lembrem-se, pessoal, que vocês podem dar um grito, professor, não concordo. Tudo bem, então vamos discutir cada questão, não tem problema. Vamos lá. O 2. O objetivo econômico de qualquer empresa é a maximização de seu valor de mercado. Isso leva ao aumento da riqueza dos seus sócios. É claro que o lucro é extremamente importante, mas vejam o que está acontecendo no mercado mundial, né? Então, o que as empresas estão fazendo é maximizar cada vez mais o seu valor. Hoje, nós temos empresa de US$ 1 trilhão, inclusive, né? Isso leva ao aumento da riqueza de seus sócios. Para isso, a empresa faz investimentos esperando retorno compatível com o risco que corre no mercado. Quer dizer, quanto maior o risco, que pode ganhar ou perder, né? Maior é o lucro. Quanto menor o risco, menor é o lucro, né? Menor é o dinheiro. Para isso, elas visam a geração permanente de lucro e capital disponível em caixa. Para isso, é necessária a realização de atividades empresariais. Então, você precisa fazer atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Sobre as atividades de financiamento, é correto afirmar: 1. São consideradas aplicações de recursos de caráter temporário ou permanente que dão suporte às atividades operacionais. Isso não é financiamento, isso é investimento, né? São investimentos temporários ativo permanente. Bom, o próprio nome já falou, é investimento.
Como exemplo, temos compra de máquinas, aplicações financeiras. Isso não é atividade de financiamento, de novo é investimento. D de dados são os efeitos das decisões tomadas sobre a forma de financiamento das atividades de operações e investimentos. Então, isso é como que eu vou tomar dinheiro no mercado para então investir na minha empresa. Isso é uma atividade de financiamento, tá correto. E esses são considerados as compras de matéria-prima, vendas, salário, aluguel, etc. Não, isso é investimento. Eu queria lembrar para vocês que o investimento é como você toma dinheiro no mercado para financiar tudo aquilo que você faz, inclusive o próprio investimento. Então, o investimento ele pode vir da própria empresa, do dinheiro do sócio, mas ele pode vir na forma de financiamento. Perdão, o E é atividade empresarial, eu acho que eu falei investimento, né? Atividade empresarial. 3. O mercado financeiro é representado por um conjunto de instituições financeiras e autoridades monetárias que regulamentam e permitem a realização de transações entre quem tem dinheiro e quem precisa dele. Lembrem-se que, na verdade, assim, o mercado financeiro é alguém tem dinheiro sobrando e quer emprestar ou mandar para alguém que precisa de dinheiro. Para isso, ele precisa ter uma remuneração, né? Que são os juros. É assim que funciona o mercado. O produto de quem tem dinheiro é o dinheiro, tá? Sobre o mercado financeiro, analise as afirmativas abaixo. 1. É o universo que envolve as operações de compra e venda de ativos financeiros, como valores mobiliários, ações, obrigações, mercadorias, pedras preciosas, commodities, etc. e câmbio. Está correto. Isso é típico mercado financeiro. Então, por exemplo, bolsa de valores, né? Bolsa de mercadorias, bolsa de commodities. A soja, o milho são commodities, né? Minério de ferro é uma commodity. 2. O ambiente que envolve as operações e investimentos financeiros. Claro, né? Mercado financeiro. Temos os mercados gerais, onde muitos produtos são comercializados, e os especializados, onde somente um tipo de mercadoria é negociada. Então, todas as afirmativas estão corretas, a resposta é a letra E. Eu gostaria de lembrar que quando vocês fizeram as provas, essas questões podiam estar em outra ordem, e mesmo as alternativas, né, de A até E, também poderiam estar em outra ordem, tá? Isso daqui foi a ordem que eu coloquei lá no portal, mas o próprio portal, ele mistura um pouquinho. Vamos lá, pergunta 4. A palavra capital, e a gente vai ter mais aulas sobre isso ainda, né? Vem do latim capitis, que significa qualquer bem econômico que pode ser utilizado na produção de outros bens e serviços. Faz parte dos fatores econômicos, né? A gente junto com trabalho, recursos naturais, tecnologia e empresariedade. Lembrando que originalmente era capital, trabalho e recursos naturais. Depois a gente colocou tecnologia e empresariedade também como um fator econômico, um fator de produção. Consideramos então capital como qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao longo do tempo por meio de sua aplicação na produção. Então, capital é assim, a gente aplica em máquinas, pessoas, matéria-prima, faz um produto, vende e ele vai render dinheiro. Quando a gente vende, ele rende dinheiro. Então, o capital vai render dinheiro ao longo do tempo. Sobre capital, é correto afirmar capital financeiro, aqui diz investido sem ganhos para a economia, somente para obtenção rápida de lucros no mercado financeiro. Isso é o famoso capital especulativo, né? Capital especulativo é assim. Então, eu até acho que comentei com vocês o caso do Najin Arras, década de 80, na Bolsa de Valores, né? O cara chegou a ser preso e tal. Capital produtivo, investido visando gerar lucro por meio da produção. Capital produtivo por meio da produção. Então, está correto. Capital especulativo, títulos, obrigações e outros papéis que podem ser convertidos rapidamente. Não, isso é capital financeiro, tá? Não necessita ser capital especulativo. Eu até poderia fazer como capital especulativo se eu vendesse rapidamente, mas não é o caso.
títulos, obrigações e outros papéis, a gente mantém a médio e longo prazo normalmente. Então, isso é capital financeiro. Capital social é investimento realizado para colocar em funcionamento qualquer atividade, inclusive pequenos negócios da economia informal. Não, na verdade, isso é capital inicial, né? Para começar o negócio inicial. E capital inicial, investimento inicial feito pelos sócios ou para colocá-los em funcionamento. Ele está no contrato social. Pode ser dinheiro ou bens. Contrato social. Então, isso é o capital social, que diz que quanto cada sócio colocou naquele negócio, tá? É bom vocês separarem o que é capital social de capital inicial. Eles podem se confundir, mas são duas coisas diferentes. Vamos então para a pergunta número 5. Daí a gente já entra em um assunto adiante, né? Ativo pode ser considerado todo bem e direito de propriedade da empresa. É um bem quando é algo físico, como uma máquina, terreno ou equipamento. É um direito o que é da empresa, mas está em posse de outros, como uma aplicação financeira, dívida a receber, entre outros, né? Então, o ativo é sempre algo que pode render dinheiro para a empresa ao longo do tempo. Vai render dinheiro para a empresa ao longo do tempo, né? Uma máquina, um terreno, um equipamento, ele vai produzir algo, ou eu posso vender o terreno mais tarde. Então, ele é considerado um ativo. Também eu posso ter ativo em forma de dinheiro. Uma poupança, uma aplicação no banco que eu posso resgatar e obter dinheiro vivo. Dívida a receber, né, que eu posso executar e receber esse dinheiro, né? Sobre ativos é correto afirmar. A resposta é logo a primeira. Deve ser de posse da empresa e documentado, né? Aqui eu falei de posse dos outros, mas essa posse é transitória. Então eu tenho uma poupança, ela está com o banco, mas ela me pertence, está no meu nome. Eu posso ir lá e retirar o momento que eu quiser. Eu tenho uma aplicação financeira no banco, a mesma coisa, ela está em nome do Klaus. Então eu posso estar documentado. Só o banco cuida, não é bem posse do banco, mas o banco cuida, né? Só isso. Uma dívida. O João da Silva deve R$ 1.000 para o Klaus, né? O Klaus tem R$ 1.000 com o João da Silva. Ele pode ir lá e cobrar a dívida e receber, tá? Não precisa possuir valor em moeda, claro que precisa, né? Não é necessário trazer benefícios presentes ou futuros, claro, senão não seria um ativo. São itens a serem pagos rapidamente, até um ano, né? Como salário. Se eu vou pagar, então não é ativo, é passivo. Como até um ano, é passivo circulante. São obrigações relativas aos proprietários da empresa. Lembrem-se que isso é sempre patrimônio líquido, tá? Tudo que é relativo ao proprietário da empresa é patrimônio líquido. Vamos então para a pergunta número 6. Consideramos patrimônio líquido como as obrigações relativas aos proprietários da empresa. Olha aqui, ó. Se alguém prestou atenção, essa alternativa aqui, eu já tiraria por causa da pergunta seguinte. Simples, né? Vamos prestar atenção nas coisas. Gente, um bom empresário, um bom profissional, ele é, antes de tudo, alguém atento. Alguém que liga pontos. Aprendam isso. Comecem a exercitar isso no dia a dia de vocês, tá? Consideramos o patrimônio líquido como as obrigações relativas aos proprietários da empresa. Sobre patrimônio líquido, analise as asserções abaixo. Se patrimônio líquido tipo capital social, dinheiro aplicado na empresa pelos proprietários, correto. Tipo capital social é exatamente isso. Então, patrimônio líquido tipo reserva é o resultado acumulado, só é o lucro ou prejuízo da empresa. Não, patrimônio líquido tipo reserva é aquele que você vai separar do lucro para alguma outra ação no momento ou no futuro, tá? Esse resultado acumulado é patrimônio líquido tipo resultado. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. Então, é a B de bola.
asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Né? Pergunta número 7, daqueles indicadores que eu acho muito importante, a gente ter instrumentos para poder analisar financeiramente a empresa ao longo do tempo, né? Então, muitas vezes, para respondermos se uma empresa é rentável ou está endividada, precisamos utilizar de indicadores. Um dos indicadores mais utilizados são os chamados indicadores de liquidez. A liquidez, ela representa a facilidade e a rapidez que um bem possui para ser convertido em dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho um carro usado. Tem alguns modelos de carro que eu consigo vender no outro dia, né? Claro, depende do preço. Mas são modelos que as pessoas querem. Tem outros modelos que as pessoas não estão nem aí, né? Então, o carro que eu consigo vender rapidamente, ele tem alta liquidez. Um carro que ninguém quer, ele tem baixa liquidez, tá? É a facilidade e a rapidez que um bem possui para ser convertido em dinheiro. Então, o indicador de liquidez é quando podemos medir a capacidade que a empresa possui de garantir e pagar seus compromissos assumidos. Quer dizer, ela tem capacidade de gerar dinheiro e assim pagar todos os seus compromissos. Sobre indicadores de liquidez, qual alternativa abaixo contém a resposta correta? Então, ali, ó, primeiro, capacidade da empresa de pagar todas as dívidas imediato, porém considerando apenas o que pode ser transformado em caixa. Isso é liquidez chamada seca. Descreve a folga financeira da empresa a curto prazo. Isso é o capital circulante líquido. A capacidade da empresa em pagar dívidas de curto e longo prazo. Isso é liquidez geral. A resposta correta é a D de dado, né? Capacidade, liquidez corrente, a capacidade da empresa de pagar dívidas de curto prazo, corrente, logo em seguida. E o D é a capacidade da empresa de pagar todas as dívidas de imediato, isso é chamada liquidez imediata, não liquidez geral. 8. Pensem lá comigo, gente. Temos que pensar, não decorar, tá? Pensem. A função controle tem um papel de grande importância em um sistema orçamentário, pois compreende a aferição de desempenho, sempre em relação a um padrão, né? Eu tenho tal desempenho, vou comparar com o padrão. Então, fiz prova, trabalho, tirei uma média, vou comparar com o padrão. Qual que é o padrão? No mínimo 7. E a correção de desvios que assegura a consecução de objetivos de acordo com o plano da empresa. O que é isso? Eu não tirei 7. Então, para o próximo semestre, eu vou estudar muito mais a matéria do professor Cláudio que eu já estudei. Eu vou tirar dúvidas com o professor e assim por diante. Então, quando a gente faz função controle, não é só no sistema orçamentário, em outras coisas. A gente pode fazer função controle na nossa vida, né? Nossa vida profissional, estudantil, pessoal e assim por diante. Quais são as atividades da função controle dentro do sistema orçamentário? E daí comecem a pensar, né? Medir o não realizado. Bom, não tem nem nexo, né? Eu vou medir o realizado. Comparar o realizado com o sonho da empresa. Não, sonho é uma coisa lá que a empresa nem coloca no papel, né? Sonho é sonho. É comparar o realizado com o planejado da empresa. Então, eu planejei tirar 7. Daí eu vou fazer a prova, fazer trabalho, fazer projeto integrador e vou ver se eu tirei o 7 ou não. O 7 é o planejado. Analisar os desvios não significativos. Não, a gente não vai perder dinheiro e tempo com desvios não significativos. A gente vai analisar os desvios significativos. A função controle serve para adotar medidas de produção. Não, servem para adotar medidas de correção. Olha lá no começo, ó. Pois compreende a aferição do desempenho e a correção dos desvios. E, finalmente, avaliar a efetividade das providências tomadas. Então, quando eu vejo um erro, através da função controle, eu vou fazer algo para consertar aquele erro e depois eu vou reavaliar para ver se esse algo que eu fiz para consertar o erro está realmente consertando o erro, tá?
Viram só? Começou a prestar atenção, pensar, raciocinar. Vocês respondem fácil uma boa parte da prova só pensando. Vamos para a questão 9. Para se fazer um bom orçamento, é necessário prever seus dados para o período para o qual será feito este mesmo orçamento. Para isso, utilizamos de dados internos e externos. Vamos lá, gente. O que é um dado interno? Dado interno da empresa e dados externos à empresa. Então, quando eu vou fazer um orçamento, pensar daqui para o futuro, tá? Orçamento daqui para o futuro, eu preciso começar a imaginar como que vai ser esse futuro para aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, etc. Tá? Então, eu vou pegar dados tanto da própria empresa quanto da economia em geral, a economia regional, nacional, internacional, mundial, né? E vou começar a analisar, opa, a economia está indo para esse caminho. O que eu posso fazer? Então, eu tenho que ter dados internos e externos. Considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Se os dados internos referem-se à economia, como o crescimento da população, comportamento PIB, etc. Então, 2. Os dados externos referem-se à empresa, como informações contábeis, estatísticas internas, capacidade produtiva, etc. Não é o contrário, né, gente? O primeiro é dados externos e o segundo, dados internos. Essa pergunta estava respondida, né, gente? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ver para onde se encaminha a economia. Eu tenho posso exportar, eu vou vender mais e assim por diante? Como que está se comportando o mercado consumidor? São os dados externos. O mercado consumidor, ele vai consumir, vai adquirir tudo que eu colocar no mercado. Então, daí eu venho para meu dia a dia interno. Eu tenho capacidade para produzir? Até onde vai minha produção? Né? Qual que é a minha produtividade? Os meus preços vão ser bons o suficiente para o mercado e assim por diante. Então, para fazer um bom sistema orçamentário, eu tenho que fazer uma geral, tanto nas questões internas quanto externas da empresa. A respeito dessas asserções, analise a opção correta. Então, aqui é o D de dado, as asserções 1 e 2 são proposições falsas, são exatamente o contrário. Né? E 10. No orçamento de matérias-primas e compras, as matérias-primas são bens adquiridos que, no processo industrial, por transformação ou por montagem, integram-se nos produtos acabados, tá? Nesse tipo de orçamento são computados o quê? Até hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre matérias-primas e outras coisas, né? Dentro da parte de análise de custos. Custo do material que deixou de ser adquirido. Por que eu vou colocar no meu orçamento um material que não foi adquirido? Tem nexo, né? Despesas relativas ao processo de tomada de decisão. Não, despesas relativas ao processo de compra. Despesa relativa à manutenção de estoques, né? Isso pode custar muito caro, inclusive, para a nossa empresa. Despesas decorrentes do processo de venda, não, de compra. Então, eu estou falando de matérias-primas e compras. Nenhuma das alternativas acima está correta, mas a C está correta. Então, gente, essa é a nossa prova. Vocês viram, agora é bom a gente fazer uma devolutiva que também é uma revisão geral, né, da matéria. A gente refresca, aprende um pouquinho mais. No meu tempo, os professores normalmente não faziam devolutiva, tá? Era muito raro. Às vezes a gente nem via as provas, né? Mas era muito raro fazer devolutiva, e agora vocês têm essa oportunidade. Então, a gente faz uma geralzona, uma revisão, etc. Tá? Eu vou parar o compartilhamento agora. Alguém tem alguma questão a ser colocada, gente? Alguma crítica, alguma reclamação, alguma coisa nesse sentido? Alguém tem algum problema, gente? Vocês estão na minha aula ainda, pessoal? Ou só estão os avatares aí? Estamos sim, professor. Legal, Patrícia, legal.
Então, gente, essa foi a nossa prova. Se alguém tiver alguma questão, pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, vamos discutir, sabe? Eu não tenho o mínimo problema, como eu já falei para vocês, de reconhecer que, por exemplo, eu fiz uma questão errada, ou errei em algum ponto. Não tenho o mínimo problema, pessoal, todo mundo erra, tá? O importante é que agora vocês vejam onde que vocês erraram, qual o novo comportamento que vocês devem ter e assim por diante para ir melhor na próxima prova, tá bom? A grande maioria de vocês ainda tem como recuperar e passar direto. Não vejo grandes problemas nisso. Possível depende de vocês, né? Basicamente depende de vocês. Assim que estiver disponível lá no portal, eu já vou colocar as notas e as faltas, tá? E prestem muita atenção para não ter problema a partir de agora. Tá bom, pessoal? Então, agora vamos para a nossa matéria nova. Se vocês já viram lá no portal, já está desde ontem lá, coloquei ontem no portal. Apesar de serem muitos slides, são 16 slides ao todo, mas é uma matéria simples. Hoje, eu não quis deixar muito complexo, tá? Porque a gente está voltando de feriado, a gente está fazendo a devolutiva, então hoje eu quis deixar algo mais simples. Então, nessa semana 11, está lá no portal, semana 11, a gente vai ver o início, a introdução de análise de custos. Então, análise de custo 1. Gente, quando a gente está numa empresa, a gente pode desembolsar dinheiro de vários modos. Eu não falo gastar dinheiro, né? Assim, é um gasto, mas a gente não vai jogar dinheiro fora, né? Não sei nenhum dos casos aqui. Mas a gente pode desembolsar dinheiro de várias formas. Duas formas que a gente tem que fazer uma análise o tempo todo é o custo e a despesa, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? São coisas ligadas diretamente à produção. Nós também temos o investimento, mas o investimento não é feito o tempo todo, né? O investimento ele é feito somente quando necessário. Todos os dias eu tenho custo e despesa entre os meus gastos, mas investimento não necessariamente eu tenho todos os dias. Mas e um outro ponto importante de gastos são as perdas, né? Nenhum empresário quer perder dinheiro. Então, ele vai perder produtividade, vai perder matéria-prima, vai perder tempo de trabalho dos seus colaboradores e assim por diante. Vai fazer um produto que não vai vender, então vai perder estoque e tal. As perdas também são considerados um dos grandes gastos. Eu quero dar um exemplo para vocês que há 20, 30 anos atrás, quando uma empresa de construção civil ela fazia um prédio, por exemplo, ela tinha, no final do processo, tanto resíduo dessa construção, madeira, tijolo, pedra, areia, concreto, que a gente brincava, né? Dava para fazer um outro prédio. Então, mais ou menos o que ela gastava de material, ela perdia 30, 40, até 50% desse material. E as empresas, com o passar do tempo, viram que essa perda era grande, né? Que elas tinham que fazer alguma coisa para diminuir essa perda. Então, elas começaram a desenvolver métodos de construção onde perdessem menos material. Então, hoje, por exemplo, é claro que também é uma questão ambiental, né? Hoje, por exemplo, a perda de materiais através da produção de resíduos na construção de um prédio, por exemplo, é extremamente pequena, né? Então, as empresas não têm mais tantas perdas como tinham antes. Mas o negócio de perda a gente quer evitar, é um gasto que a gente quer evitar. Custos e despesas a gente vai ter todos os dias. Investimento vai ser conforme a minha ideia de negócio.
Agora, a perda é algo que eu quero evitar de qualquer modo, tá? Esses são os gastos básicos que uma empresa tem, tá? Vamos trabalhar um pouquinho agora sobre custos e despesas, né? Então, como eu falei para vocês, gasto é qualquer desembolso de dinheiro ou promessa de desembolso futuro. Por exemplo, dívida. Eu pego o dinheiro agora para pagar mais tarde. É um gasto também. Para esse gasto, ele tem como objetivo único obter bens e serviços necessários para a atividade diária da organização. Então, eu pagar tudo que eu tenho que pagar, luz, água, IPTUs, os outros impostos, salário, matéria-prima, afinal, pagar o dia a dia para minha empresa funcionar normal. Esses gastos, então, como eu falei no slide anterior, eles podem ser divididos em 4 grupos: aquisição de bens ativos que vão ter um benefício econômico no futuro, né? Investimento eu não faço todos os dias, eu faço quando necessário, quando eu achar correto fazer um investimento. Outro tipo de gasto é a perda, né? Que eu, como eu falei, não gosto nem de falar que é um gasto, porque é algo que a gente não quer de jeito nenhum, a gente evita dentro da nossa organização, né? Então a perda ocorre de forma ocasional, espero que não sempre. Se uma perda ocorrer sempre, você tem um problema sério na tua empresa. Pare e pense. Ela ocorre de forma inesperada, quer dizer, eu não esperava, não estava planejando, indesejada, eu não queria aquilo, né? Por exemplo, deterioração anormal não prevista em um equipamento. Aquele equipamento era para durar 10 anos e dura 2, né? Perda de material que cai no chão e eu não posso mais usar, e assim por diante. Despesa. A gente considera despesa como um gasto voluntário, é assim também como custo, né? Necessário para a atividade. Mas a diferença para custo é que ela não tem um vínculo direto com a produção. Então, isso a gente chama até de um custo indireto. Não é um custo direto, um custo propriamente dito. É claro que sem essa despesa, a gente não consegue ter receita, tá? Então, ele tem importância tão grande quanto o custo, mas não vai entrar ali direto no produto. E custo propriamente dito, né? A gente vai ver depois que a gente vai considerar a despesa como um custo chamado custo indireto, é um custo necessário para a fabricação do produto ou para a compra de um insumo de produção. Então, se eu não tiver aquilo, eu não consigo produzir meu produto final. Pronto, é um custo. Tá? Então, vamos pensar assim: despesa é um gasto voluntário na parte administrativa, né? Então, o pessoal lá da administração, do controle, do RH e etc. Ele é considerado uma despesa, tá? Eu quero que vocês prestem atenção, porque a despesa é tão importante quanto o custo, não tem diferença nenhuma. A diferença é aonde que esse dinheiro vai ser gasto, tá? Então eu preciso ter despesa, eu vou ter despesa. Sem a despesa, eu não tenho meu produto final. É só para diferenciar. E custo é aquele do chão da fábrica, né, pessoal? É aquele gasto voluntário que eu preciso ter para fazer. Não é nem voluntário, é necessário, né? Que eu preciso ter para fazer o meu produto propriamente dito, né? Lembrando que desperdício ou perda não agrega valor. Agora, despesa e custo agrega valor. Ele ajuda a fazer meu produto de forma indireta ou de forma direta, tá? Isso é só para a gente ter uma ideia. A gente vai colocar as despesas dentro de custos, para vocês verem a importância das despesas, tá? Mas por que é tão importante assim, professor, saber os gastos da empresa? Primeiro lugar, para organizar a empresa, né? Saber se a empresa está fazendo de modo correto, etc. Mas saber os gastos tem uma importância muito grande para a competitividade, principalmente para a determinação de preço, né? Se eu não sei quais são os meus gastos, como eu vou determinar o meu preço? Eu até posso determinar o preço do meu produto, processo de serviço,
Só que aquele preço tem chance de não ser real, né? Então, eu consigo determinar um preço para a competitividade a partir do momento que eu sei quais são os meus gastos, né? Despesas e custos. Gente, nem todos os gastos devem ser incorporados ao preço da venda, tá? Eu vou passar aqui para baixo, vejam os itens aqui para baixo. O que deve ser incorporado ao preço de venda? Custo de produção e despesas de vendas. Então, por exemplo, quando eu vou vender, eu preciso pagar imposto, preciso pagar comissão, taxa de franquia, etc. Isso deve entrar no preço de venda, tá? Tudo que for perda, eu perdi material, despesa que não é ligada à venda e à produção, deve ser retirado do lucro, tá? Porque se eu colocar perdas e despesas não ligadas à venda, qualquer outra despesa, por exemplo, uma dívida que eu tenho, tá? Eu tenho que pagar os juros da dívida. Isso daí não deve ser incorporado ao preço de venda. Por que isso? Porque ele vai fazer o meu preço de venda aumentar e diminuir a minha competitividade. Então, eu tenho que manter um preço competitivo. E nesse preço tem que ter um lucro. Então, perdas e despesas não ligadas à produção e à venda, elas devem ser retiradas do meu lucro. Então, eu vou ser sacrificado, não o meu cliente final, tá? Senão eu também vou perder o cliente final. Eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Então, quando a gente vê lá aquele esse desenho aqui, eu posso colocar custo, posso colocar despesa, posso colocar a longo prazo investimento, posso, não necessariamente, mas perda não posso incorporar no preço, tá? Perda eu tenho que tirar do meu lucro, senão meu preço sobe, eu perco competitividade, tá? Então é muito importante. É bom lembrar que quanto maior gasto, maior o preço de venda e menor a competitividade. Mas meu produto é excelente, professor. Ótimo, maravilhoso. Mas no mercado cada vez mais competitivo como é o nosso, a gente tem que tomar cuidado, né? Então a gente tem que diminuir o máximo possível dos nossos gastos. Hoje em dia, principalmente com processos informáticos e tal, né, de informática, digitais, a gente pode diminuir bastante os nossos custos, tanto direto quanto indireto, para diminuir o nosso preço de venda, tá? Algumas vezes substituindo mão de obra por um processo informatizado, né? Outras vezes aumentando a produtividade da mão de obra atual. Então, eu tenho um certo número de funcionários e produzo X. Com processos informatizados, eu posso manter o mesmo número de funcionários e produzir muito mais, tá? Se eu diminuo a minha perda, eu vou ter menor gasto de matéria-prima, água, luz, maior produtividade para os meus funcionários e tudo mais. Então, eu posso ter um menor preço e maior competitividade, tá? Então, é muito importante a gente saber quais são os gastos da empresa, em todos os momentos, em todos os níveis. Funciona mais ou menos assim, olha, o custo final da empresa, na verdade, ele é uma composição de vários custos, né? Então, eu tenho o custo de produção, que é o custo da mão de obra direta, e custo do material direto, é aquilo que vai fazer o meu produto. O custo total de fabricação, né, que é chamado também custo inventariável, que ele junta esses dois os custos gerais de fabricação. É o que a gente chama de custos, alguns custos indiretos. E o custo final, então, a gente vai ter junto aos custos chamados diretos, os custos chamados indiretos. Eu já vou explicar para vocês, que é o custo de venda e custo geral de administração. Eu preciso ter esses dois custos aqui, tá? Esses dois gastos. Senão eu não consigo vender o meu produto final. Eu não consigo administrar a minha fábrica. Então, apesar deles não estarem diretamente ligados à produção, eles são importantes para a minha empresa. Senão, eu não teria esses custos, esses gastos
com toda certeza, tá? Tomar cuidado com isso. Então, eu falei para vocês que a gente tem vários tipos de custos, né? Vários tipos de situações. Um deles é o chamado custo de produção. Custo de produção são todos os gastos envolvidos no processo produtivo. E o custo de produção, ele tem como meta sempre, 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 sempre gerar benefícios econômicos no futuro. Então, qualquer custo de produção, ele vai fazer com que eu tenha um produto final, um produto acabado lá no final do meu processo de produção e possa vender esse produto. A partir do momento que eu vendo esse produto, ele me gera receita, ele gera receita para a minha organização. Então, ele traz um benefício econômico no futuro para a minha organização, tá? Então, vamos pegar assim, você entra num emprego novo. O teu primeiro salário você só vai ganhar daqui um mês, né? Normal isso. Nesse primeiro dia de trabalho, até você ganhar teu primeiro salário, um mês depois, você vai ter o teu custo. Né? Você vai ter que ir até a empresa, você vai ter que ir almoçar, você vai ter gastos para fazer o teu trabalho. Mas ele vai gerar um benefício econômico no futuro. Qual é? O teu salário no início do mês seguinte, tá? Então, você tem um custo, mas vai gerar um benefício que é você receber teu salário. E assim a gente faz todos os meses, né? Vocês sabem que o nosso salário é relativo ao mês anterior, né? Então eu preciso ter a minha o meu investimento, digamos assim, no dia a dia, para eu ganhar a minha recompensa no mês seguinte, que é o salário. Quando eu falo de custos de produção, pessoal, eu posso classificar eles de várias maneiras. A gente já até citou isso. Hoje a gente vai falar de modo individualizado. Eu posso classificar ele por dois grandes ramos, bem simples, mas bem simples mesmo. Facilidade de identificação, se eu consigo identificar como tal ou não, e volume produzido no período, né? Se o meu volume fica sempre igual, se o meu volume varia e assim por diante. Na facilidade de identificação, então, eu tenho os custos chamados diretos e os indiretos. E no volume produzido no período, eu tenho os variáveis, aqueles que variam o volume, os fixos, que é sempre o mesmo volume, os semifixos e semivariáveis. Vocês vão ver que semifixo e semivariável é muito complexo. Tem algumas empresas que nem usam essa metodologia, tá? Essa nomenclatura. Só variável ou fixo, né? Inclusive, alguns trocam semifixo por semivariável, semivariável por semifixo. Mas é só para vocês entenderem que isso existe. Vamos começar a ver cada um deles, pessoal? Então, custos de produção por facilidade de identificação. Como eu falei, tem os custos diretos e os custos indiretos. Gente, dicas. Custo direto. Fácil mensuração, fácil medida e fácil identificação. Você bate o olho e sabe o que é no produto acabado. Então, custo direto é tudo que tem a ver com fazer o meu produto final. Ah, eu produzo carros. Então, qual vai ser o meu custo direto? Primeiro, material direto, MD, toda a matéria-prima que vai ser incorporada ao produto. Então, o aço, o pneu, o motor, os bancos, o plástico do para-choque, né? Tudo isso, o vidro, os vidros, né? Tudo isso daí são custos diretos. O meu carro vai sair da fábrica com vidro, com para-choque, com pneu, com motor, com aço do carro, né? Vai sair com uma embalagem lá, um negócio bonitinho e tal, né? Estou brincando. Mas tudo isso é custo direto. Eu vejo que aquilo que eu gastei está incorporado ao meu produto, então é um custo direto. Sem ele, não tem como fazer o meu produto. Acabou.
E um outro custo direto, extremamente comum, né? Sempre vai ter, é a mão de obra direta, MOD. É o salário que eu vou pagar para as pessoas, né? Para os meus colaboradores que trabalham ali no chão de fábrica. Se eu tirar um colaborador que trabalha ali, o produto não é feito. Então, ele é um custo direto. Eu reconheço ele como parte do meu produto acabado, do meu carro que sai do sistema, né? E custo indireto? Custo indireto é de difícil reconhecimento, eles não podem ser identificados em um item específico com o produto. Mas, se eu não tiver aquele custo, eu não tenho produto final. Então, eu chamo de custos indiretos de produção, CIP, como o seguro da fábrica. Eu tenho que ter seguro, né? Se a fábrica pega fogo. O aluguel da fábrica, se não pagar o aluguel da fábrica, então a fábrica tem que sair dali. Material indireto, como material de limpeza. Material de limpeza entra no meu produto final, lá no meu carro? Não. Mas se eu não tiver material de limpeza, a fábrica vai ficar horrível, não vai dar nem para trabalhar. Depreciação dos equipamentos. Né? O equipamento vai ficando velho, 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 uma hora eu vou ter que trocar. Isso é chamado de depreciação, é um custo. Algumas vezes pode ser um custo alto. Mas se eu não calcular esse custo, se não guardar dinheiro para comprar uma máquina nova, eu não vou ter no meu produto final. Quer ver outra coisa? Pessoal do escritório, do RH, do administrativo, da contabilidade. Se eu, ele não está incorporado diretamente ao produto final, mas se eu não tiver esse pessoal, como que eu vou fazer? Organizar minha fábrica, pagar meus funcionários de chão de fábrica e assim por diante? Não tem como. Então, são custos tão importantes quanto o direto, a única diferença é que ele não fica incorporado, digamos assim, o resultado dele não fica incorporado, eu não consigo reconhecer no meu produto final. Mas é um custo que eu tenho que ter. É o que a gente chama de despesa. Então, aqui no caso, a gente está chamando de custo indireto, mas é a mesma coisa do que despesa, pessoal. E, finalmente, os custos de produção, né? Ligados ao volume produzido no período. E daí eu posso dividir em custos variáveis e custos fixos. Isso é o mais comum, pessoal. Custo variável e custo fixo é o mais comum. Mas daí a gente ainda pode subdividir os fixos em semifixos e os variáveis em semivariáveis. Gente, eu gostaria de alertar para vocês que tanto na literatura quanto nas empresas, alguns não usam essas terminologias semifixos e semivariáveis, tá? Só variáveis e fixos. Outros trocam o que é semivariável, colocam como semifixo, e o que é semifixo, colocam como semivariável. Então, até vou citar aqui para vocês, mas o mais importante é vocês saberem o que é um custo variável e o que é um custo fixo, tá? Então, custos variáveis. Qual que é o conceito clássico, né? Crescem proporcionalmente com a quantidade produzida. Então, eu produzi zero, o meu custo vai ser zero. Eu produzi 10, o meu custo vai ser 10. Eu produzi 20, meu custo vai ser 20. E assim por diante. Então, quanto mais eu produzir, mais vai ser o meu custo, tá? Então, é uma reta em ascensão. Ah, eu quero discutir uma coisa com vocês. Não precisa ser uma reta, tá? Pode ser em forma de ondas. Mas a ideia é que o custo variável, quanto aumenta o volume, ele vai subir. Não o custo variável por unidade, esse pode até descer, mas o custo variável total, ele vai subir. Aumento o meu volume de produção, eu vou aumentar o meu custo variável total. Eu diminuo o meu volume de produção, eu vou diminuir o meu custo variável total. Pode ser que chegue até zero, inclusive.
tá? Caso típico, matéria-prima. Se hoje eu produzo 10 carros, eu vou ter custo de matéria-prima para fazer 10 carros. Se eu vou começar a produzir 100 carros, eu vou ter que aumentar a aquisição de matéria-prima. Então, vai subir o custo com matéria-prima. E se eu não produzo nenhum carro? O custo da minha matéria-prima vai descer a zero. Por quê? Eu não estou precisando de matéria-prima nenhuma. Outro caso de custo variável, bem típico, é comissão de vendas, né? Então, nossos vendedores, eles têm um salário base, normal, normalmente mais baixo, mas eles ganham uma comissão sobre vendas. Quanto mais eles venderem, mais eles vão ganhar. Quanto menos eles venderem, menos eles vão ganhar. Então, é chamado custo variável. Olha aqui, se a matéria-prima custa 10 a unidade e nós precisamos de 100 unidades, o custo final vai ser de 1.000, 100 vezes 10. Agora, se eu preciso de 10 unidades, o custo final vai ser 100, 10 vezes 10. Se eu preciso de 1.000 unidades, o custo final vai ser 1.000 vezes 10, 10.000, né? Então, à medida que eu vou aumentando o número de unidades produzidas, eu vou gastando mais com matéria-prima, o meu custo final vai subindo. Caso típico de custo variável, tá? Prestar atenção, pessoal, prestar muita atenção. E eu tenho o custo fixo também, né? O custo fixo independe da quantidade fabricada. Eu vou ter sempre aquilo. Então, por exemplo, limpeza e conservação. Mesmo que eu não esteja produzindo nada, eu vou ter que manter limpo e conservado o meu local, os meus equipamentos. Aluguel de equipamento e instalações. Mesmo que eu não esteja produzindo nada, eu vou ter que pagar aluguel de equipamentos e instalações. Ah, professor, mas eu devolvi o aluguel e o equipamento e instalação. Bom, daí é outra coisa, tá? Salário do pessoal da administração. Mesmo que eu não esteja produzindo nada no chão de fábrica, eu preciso pagar o pessoal da administração para manter as coisas organizadas. Segurança e vigilância. Mesmo que eu não esteja produzindo nada, eu vou ter que pagar vigilância e segurança. Agora vocês estão vendo no gráfico que o custo fixo ele é uma reta paralela ao volume. Isso significa o quê? E ele não muda de custo. Mesmo que esteja produzindo zero ou esteja produzindo mil unidades, o meu custo vai ser o mesmo. Então vamos pegar a segurança e vigilância, tá? Se eu estou produzindo 10, eu vou ter lá os meus 5 vigilantes. Se eu estou produzindo 1.000, eu vou ter os mesmos 5 vigilantes. Se eu estou produzindo 10.000, eu vou ter os mesmos 5 vigilantes, tá? Independente de quanto eu estiver produzindo, eu vou precisar ter segurança e vigilância. Vamos pegar uma fábrica de sorvete. Esse inverno foi quente, né? Mas vamos imaginar um inverno bem frio. A fábrica de sorvetes diminui muito a produção, mas ela continua tendo que fazer limpeza e conservação, pagar os aluguéis, pagar pessoal da administração e pagar pessoal de segurança e vigilância. Agora, a fábrica de sorvetes aumentou bastante a produção. Então, o custo variável sobe muito. Mas limpeza e conservação continua a mesma. Aluguel continua a mesmo. Salário da administração continua a mesmo. Segurança e vigilância continua a mesmo. Então, isso é o que a gente chama de custo fixo. Tá? Custo variável, custo total. Eu nem coloquei aqui, mas é o custo fixo mais o custo variável, tá? Esse é o custo total, obviamente. Agora eu quero falar de dois tipos de custo que eu vou ser sincero com vocês, a maioria das empresas coloca como variável ou fixo, ela não faz essa subdivisão. Mas só para vocês terem em mente. Custo semivariável apresenta uma flexão a partir de determinada quantidade de bens produzidos ou serviços prestados. Custo semivariável é
caso típico de água e luz. Por que isto? Porque eu tenho uma taxa mínima de água e luz. Vocês devem ter já visto na conta de vocês. Inclusive, conta de água é bem típico, porque inclusive ela vem separada, né? Você tem um consumo mínimo, que hoje acho que está em 5 metros cúbicos, né? E daí ele tem um preço, que é baixo. À medida que você vai aumentando o consumo, você entra em outras categorias, mas isso é de forma contínua, tá? Não dá saltos, é de forma contínua. Então, você gasta mais 5 metros cúbicos, você entra esses 5 em outra categoria de preço, você vai aumentando o teu custo. Mais 5 metros cúbicos, mais uma categoria de preço, você vai aumentando os teus custos. Então, ele é chamado um custo semivariável, porque ele só varia a partir de um momento. Até o momento ele é fixo. Então, se, por exemplo, não tem ninguém na minha casa, eu vou pagar 5 metros cúbicos de água. Só tem uma pessoa, ela gasta 4 metros cúbicos e meio por mês. Então, ela vai pagar o mesmo como se não tivesse ninguém. A partir daí, tem mais pessoas, elas gastam mais, o custo vai aumentando exponencialmente, tá? E daí ele se torna um custo variável, ele se torna um custo variável bem típico. Por isso que a gente chama de semi-variável. Mas não é uma classificação que todas as empresas dão. Mas é o caso típico de água e luz. Por isso, quando eu já falei anteriormente para vocês lá em sistema orçamentário, água e luz, uma hora ele é fixo, outra hora ele é variável. Por quê? Exatamente isso. Em um momento ele é fixo, até um certo ponto ele é fixo, depois ele se torna tipicamente variável. Por isso que a gente chama de semi-variável, tá bom? E custo semifixo é um escalonamento no teu custo final. Então, eles apresentam escalonamento em relação às quantidades de bem produzidos ou serviços prestados. É o caso típico da contratação de novos funcionários, folha de pagamento. Por quê? A folha de pagamento ela vai dando saltos. Ela não vai subindo como a água e luz. Ela vai dando saltos. Então, hoje eu gasto R$ 1.000, daí eu contrato mais um funcionário, vou gastar R$ 2.000. Contrato mais um funcionário, vou gastar R$ 3.000. Então, ele dá saltos, faz um escalonamento. Ao contrário do custo semivariável, que vai subindo à medida que eu vou gastando mais. Tá? Se eu não contratar ninguém, eu mantenho aquilo como um custo fixo. Se eu contratar alguém, ele vai dando uma escalonada, eu já posso considerar como um custo semi-fixo. Tá? Mas não são todas as empresas que usam essa nomenclatura de semifixo e semivariável. Eu já vi em algumas empresas trocarem a ideia. O que é semifixo seria semivariável, o que é semivariável seria semifixo. Mas eu quero que vocês vejam aqui a diferença até gráfica. Semivariável, porque ele se comporta como variável depois de um certo ponto. E semifixo, ele se comporta sempre como fixo. Então, se eu não contrato mais ninguém, esse custo vai ficar o mesmo ao longo do tempo, independente do meu nível de produção. Mas se eu contrato alguém, ele dá um salto. Ele dá um salto, ele dá um salto. Tá certo? Então, esses são os custos semifixos e semivariáveis. A gente ainda pode classificar de uma outra forma, né? Os custos de produção são, na verdade, a soma dos custos primários e custos de transformação. O custo primário é o processo de fabricação, matéria-prima mais mão de obra direta, e o custo de transformação é o custo para transformar aquela matéria-prima em produto acabado. Então, entra de novo mão de obra direta, ela entra duas vezes aqui, só que a gente tem que separar, e o custo indireto de produção. Então, entra o aluguel, o seguro, depreciação, pessoal lá da parte administrativa, contabilidade, RH, etc. Então, nós temos a soma disso daqui, matéria-prima, mais mão de obra direta, mais custos indiretos de produção, a gente tem os chamados custos de produção. Pessoal,
Deixa eu entrar aqui de novo. Ainda temos alunos na nossa aula, que bom. Então, é importante, gente, que vocês identifiquem esses custos. Como a gente vai ver mais tarde, na semana que vem, a partir daí a gente pode analisar aonde a gente, por exemplo, está tendo muito custo, pouco custo, onde que a gente pode cortar, onde a gente não pode cortar e assim por diante. Mas a gente tem que ter em mente a separação desses custos. Aqueles que a gente usa para fazer o nosso produto e aqueles que a gente usa para dar estrutura para fazer o nosso produto e aqueles que variam ao longo do tempo e aqueles que são fixos ao longo do tempo, tá? Isso é muito importante para a gente ver o que vai fazer com dependendo de como está o mercado, com os nossos custos para não entrar em prejuízo, ter lucro e assim por diante, tá? A aula de hoje foi bem tranquila, não é muito complicado, mas se vocês não tiverem esses elementos na cabeça, vocês não conseguem analisar custos de uma organização, tá certo? Pessoal, perguntas, dúvidas, algum problema? Tudo em ordem? Vocês não se manifestam, então eu acredito que está tudo em ordem, né? Pessoal, eu queria que vocês depois passassem. Agora, peguem, a nossa aula vai até as 11 horas, são 11h20 agora, né? Quase 11h20. Eu queria que vocês fossem lá na nossa atividade de frequência. Essa atividade de frequência, eu gostaria de lembrar vocês, que não é só para vocês terem presença ou não. Elas ajudam a refrescar um pouco a matéria do dia, tá certo? Então, deem uma olhada na nossa atividade de frequência. Eu coloquei um artigo muito interessante para vocês como material complementar. Deem uma olhada naquele artigo também, é sempre bom para a gente ver outras visões, não só a visão do professor, para a gente ver outras tecnologias, outras possibilidades. Perdão, eu sempre tenho que tomar um pouquinho de água para minha voz não derreter, né? De novo, eu gostaria de externar minha preocupação com vocês pelas notas, apesar de não terem sido publicadas, vocês já viram boa parte delas, né? Não estão muito boas. Tenho certeza que eu estou ao lado de vocês, tá? É um puxão de orelha, mas não é um puxão de orelha. Puxão de orelha para vocês começarem a repensar um pouco o foco de vocês, mas não é um puxão de orelha porque eu sei que vocês são totalmente capazes de tirar uma nota melhor do que vocês tiraram, tá? Eu sei disso, eu tenho certeza absoluta disso. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum problema? Olha, que eu quero ver vocês aqui semana que vem, prestando atenção na aula, fazendo perguntas, tirando dúvidas. Pessoal, eu estou à disposição para vocês, para qualquer coisa que eu consiga fazer. Tá certo? Deem uma revisada depois nessa matéria e qualquer coisa tirem dúvidas comigo, eu estou à disposição. Ninguém tem mais nada para falar? Bom, então é isso, pessoal. Vamos lá, estudar sempre um pouquinho, toda semana um pouquinho, que vocês vão tirar um notaço nesse segundo bimestre, eu tenho certeza. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Giovana. Tenha uma boa semana. Para vocês também, uma ótima semana. Tudo de bom.